É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes que estão no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista, é trazer subsídios complementares. E por isso os irmãos devem ler o nosso texto de apoio e os slides correspondentes, porque muitos dizem ter dificuldade para acompanhar a exposição, já que nós não seguimos o roteiro da revista. Nós não seguimos o roteiro da revista, seguimos o roteiro do nosso texto de apoio. O irmão lendo o texto de apoio e vendo os slides, o irmão terá condição de entender o desenvolvimento do nosso raciocínio nesta exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da lição da faixa etária dos adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Além da faixa etária dos adultos, o site do portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Também o portal Escola Dominical disponibiliza, ao longo da semana, breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na Revista dos Adultos. O irmão terá um momento devocional e ainda obterá maiores informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E todo sábado, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E é uma transmissão em que, interativamente, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas e poderá até comparecer presencialmente, porque a reunião é aberta a todos os que se interessam pela palavra de Deus. Ela se realiza no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025 o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Mas a Escola Bíblica Dominical só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando no primeiro bloco do trimestre, que é o bloco que tem a segunda parte do Evangelho. Nós estamos estudando neste trimestre o Evangelho segundo João. Como eu disse, o tema é O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o Evangelho segundo João é normalmente dividido em 4 partes. E o primeiro bloco desse trimestre estuda a segunda parte, que é o chamado ministério público de Jesus, quando o apóstolo João ele escolheu 7 sinais feitos por Jesus durante o seu ministério e, em torno destes sinais, ele traz discursos, sermões feitos por Jesus e narra alguns episódios, todos eles direta ou indiretamente relacionados com estes sinais, com o propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nisto, nós tenhamos vida em seu nome. E nós, neste primeiro bloco, portanto, do Ministério Público de Jesus, hoje estaremos estudando a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. E isto nos mostra que estaremos a estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo João.
o capítulo 6 tem 2 dos 7 sinais mencionados pelo apóstolo João. E com uma característica peculiar. Neste capítulo 6 estão mencionados os únicos milagres que também são mencionados nos outros evangelhos. João, ele mencionou 7 sinais praticados por Jesus, mas 5 sinais só João registra. João só registra de 7 sinais, 5 são mencionados por João, mas não são mencionados nos outros evangelhos. Quais são os 5 milagres que só João menciona? O primeiro é a transformação da água em vinho. O segundo é a cura do paralítico do tanque de Betesda. O segundo, é a cura do oficial de um rei. O terceiro é a cura do paralítico do tanque de Betesda. O quarto é a cura do cego de nascença. E o quinto é a ressurreição de Lázaro. Estes 5 milagres só João registra nas Escrituras. Agora, no capítulo que nós iremos estudar hoje, estão os 2 milagres que João menciona, mas que também são mencionados pelos outros evangelistas. A multiplicação dos pães e peixes e o caminho sobre o mar. Estes 2 milagres que João menciona também são relatados por Mateus, Marcos e Lucas. Então, a multiplicação dos pães, e são 2 multiplicações, mas João só menciona a primeira. Os outros evangelistas mencionam as 2 multiplicações dos pães, mas João menciona a primeira multiplicação dos pães. E o caminho sobre o mar, que é mencionado por todos os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. Então, aqui nós temos, neste capítulo 6, 2 sinais, precisamente os 2 sinais que também foram mencionados pelos outros evangelistas. Mas por que João resolve mencionar milagres que já foram mencionados pelos outros evangelistas? Já que parece que era seu propósito só relatar sinais ainda não registrados. É por causa do discurso, o longo discurso que Jesus proferirá em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, em razão destes 2 sinais, que é o chamado discurso do pão da vida, que é o cerne da nossa lição. Neste discurso do pão da vida, nós vamos ter a mudança de tom em relação ao ministério de Jesus. Em aula passada, nós já vimos que uma das características do Evangelho segundo João é demonstrar o crescimento contínuo da oposição a Jesus, que levará à sua morte. Então, João ele mostra que o ministério de Jesus foi um contínuo aumento da oposição ao seu ministério. E o capítulo 6, ele demonstra a supremacia da oposição. Neste capítulo 6, nós vamos ver que Jesus vai perder muitos discípulos. Podemos dizer aí que ele deixa de ser popular para iniciar a antipatia por parte de grande soma de judeus. É o momento da inflexão no ministério de Jesus. Saímos do ano da popularidade e entramos no ano da oposição. Então,
a partir aqui desse capítulo 6, nós temos a mudança de ânimo em relação a Jesus. Jesus passa a ter mais opositores do que pessoas simpáticas a ele. Então, como foi este o momento em que Jesus se recusa a ser aclamado rei pela população e profere um discurso que é considerado duro e que afugenta as pessoas, é por isso que João menciona esses dois sinais, para mostrar que, apesar de Jesus ter feito sinais eloquentes, o povo o rejeita, porque o povo queria algo que Jesus não iria oferecer, que não estava de acordo com a sua missão. Então é por isso que João menciona esses dois sinais, que também são mencionados pelos outros evangelistas, mas para mostrar que estes sinais são preponderantes na mudança de ânimo e na rejeição que Jesus teria junto aos filhos de Israel. Nós deixamos na aula passada, quando estudamos o capítulo 4 do Evangelho segundo João, nós vemos que Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia, passou por Samaria, justamente para evitar a intriga que estava sendo criada entre os seus discípulos e os discípulos de João. Em seguida, são passagens que não são estudadas aqui nas lições. Jesus, já na Galileia, João menciona a cura do oficial de um rei, o segundo sinal que ele menciona, lá em Caná da Galileia, onde ele havia feito o primeiro milagre. Depois, Jesus vem na segunda Páscoa, portanto, no ano da popularidade. O primeiro ano foi o ano da inauguração. Agora Jesus está no ano da popularidade. E ele então vem a Jerusalém na sua segunda Páscoa e do seu ministério público. E lá em Jerusalém ele cura aquele paralítico do tanque de Betesda. E, em razão desta cura, ele faz um discurso em que ele, mais uma vez, agora publicamente, ele diz ser Deus, né? Ser igual ao Pai. E isto já causa uma certa oposição. Aí Jesus volta para a Galileia. Na Galileia, junto ao mar da Galileia, ele estava na cidade de Tiberíades, quando então ele começa a pregar para uma multidão. E a multidão seguia porque ele não só pregava, não só ensinava, mas também fazia sinais e maravilhas, principalmente cura de enfermos. E é o que João menciona lá no capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E já estávamos agora próximos à terceira Páscoa. Então, é o terceiro ano que se inicia, né? A Páscoa dos judeus estava próxima. E então Jesus, na Galileia, já ainda na Galileia, próximo à terceira Páscoa, ele vai ter esta inflexão. O ano da popularidade terminava e iniciava-se o ano da oposição. E Jesus pregando ali para aquela multidão, os dias se passam, né? E Jesus viu que aquela multidão estava com fome.
já estava passado, né? Tinham passado algum tempo, né? Os outros evangelistas dizem que estavam 2 ou 3 dias ali, e Jesus pregando para aquele povo, ensinando aquele povo, e o povo não saía dali, sedento por ouvir a palavra de Deus, em razão dos milagres que Jesus fazia. E Jesus notou que aquela multidão, ela estava faminta, precisava se alimentar. E aqui, irmãos, nós vemos o texto dizendo, João 6:5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus notou a necessidade de alimentação da multidão. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus veio pregar o Evangelho. Jesus queria a salvação das almas. Mas ele sabia que o povo ainda estava na terra, que o povo precisava se alimentar. E aqui nós vemos algo importante. A dimensão material da vida não pode ser desconsiderada pelos pregadores do Evangelho. Jesus é o nosso exemplo. Nós estamos continuando a obra de Jesus. O próprio Evangelho, segundo João, vai nos dizer que assim como Jesus foi enviado pelo Pai, ele nos enviou. Está lá em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, nós estamos prosseguindo a obra de Jesus. E Jesus, mesmo pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, ensinando, pregando e curando, ele viu a necessidade de alimentação daquela multidão. Nós temos este olhar de verificar a necessidade material dos nossos irmãos, dos que estão à nossa volta, da população que está à nossa volta. Esta é uma necessidade. Nós precisamos, sim, também ter uma dimensão material na obra de Deus. Ninguém veio pedir comida para Jesus, mas Jesus olhou e viu que as pessoas precisavam se alimentar. O trabalho social da igreja é importante, é necessário, faz parte da missão da igreja. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E porque a partir desta supressão da necessidade, desta iniciativa para suprir as necessidades das pessoas, nós demonstramos o amor de Deus para as pessoas. O irmão do Senhor, Tiago, ele diz isto lá no capítulo 2 da sua carta, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Nós não podemos querer atrair as pessoas com a ação social. A ação social não salva as pessoas, mas nós temos o dever de suprir as necessidades
das pessoas, porque sem isto nós não provamos que temos fé. A fé viva da igreja é provada através do trabalho social, através da ação social. Pouco importa que as pessoas depois não queiram saber de Jesus, como aconteceu aqui. Aqui Jesus vai alimentar a multidão e a multidão vai abandoná-lo. No final deste capítulo nós vemos, mas Jesus não deixou de alimentá-las. E não aqui neste evangelho, mas nós vamos ver nos outros evangelhos que Jesus não deixou de fazer uma nova multiplicação porque foi abandonado na primeira multiplicação. É errado você querer ganhar as almas pelo estômago. O estômago não é o caminho pelo qual nós ganhamos as almas para Cristo. Mas nós não podemos nos omitir. Nós precisamos provar que temos fé através das nossas boas obras. É o que diz, por exemplo, João, o próprio João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 3 de 1 de João, versículo 18. Aliás, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o irmão, seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. É absolutamente necessário que nós demonstremos a nossa fé, que nós demonstremos o nosso amor de Deus, o amor de Deus que está em nós, por meio de boas obras, pela supressão das necessidades básicas do próximo, independentemente da resposta que eles deem à palavra de Deus. Devemos pregar a palavra, isto é o essencial. Devemos ensinar a palavra, isto é essencial. Devemos curar os enfermos, isto é essencial. Mas também devemos olhar as necessidades das pessoas, as necessidades materiais das pessoas, e isto é um importante negócio. Jesus olha para Filipe e pergunta para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E aqui nós temos uma personagem também que é mencionada nas suas atitudes e que tem não diria um protagonismo, mas tem uma maior ênfase no Evangelho segundo João. Filipe, ele é só nomeado nos outros evangelhos, mas no Evangelho segundo João, ele é bem, ele tem um papel um pouco mais relevante, né? Ele é dado a ele mais luz. E Filipe é apresentado como um discípulo racionalista. Quando João apresenta Filipe, e Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e de Pedro, ele é apresentado sempre como o discípulo da lógica. Era aquele que raciocinava e procurava entender as coisas de Deus através da razão humana. E é por isso que ele era menos proativo do que André, por exemplo. Certa feita eu fiz um estudo, uma pregação, foi até num culto de formatura de curso de teologia,
entre André e Filipe. É a diferença entre os dois. Os dois eram de Betsaida, mas André, ele era proativo e dependente de Jesus. Parece um paradoxo, né? Mas ele tomava atitudes e confiava em Jesus. Enquanto que Filipe, ele não tomava atitudes porque sempre queria ir pela sua cabeça. A primeira vez que Filipe é mencionado no Evangelho segundo João é no capítulo 1, né? No capítulo 1, quando ele vai falar de Jesus para Natanael. Olha o que o texto diz. Filipe achou Natanael, João 1:45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então aqui nós vemos que Filipe faz um gesto louvável. É um gesto louvável. E este gesto louvável, ele é falar de Jesus para as pessoas. E ele foi com um discurso pronto para Natanael. Olha, vem aquele que nós achamos nos profetas, é Jesus de Nazaré, filho de José. Ele soube informações a respeito de Jesus, ao ter informações a respeito de Jesus, descobriu a identidade social e jurídica de Jesus, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele contrapôs ali algumas profecias, entendeu? Este é o Messias. E com base na sua lógica, ele vai tentar convencer Natanael. E Natanael pergunta para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma espécie de um favelão naquele tempo, né? Era uma cidade menosprezada, não estava nem no mapa. E Filipe ficou sem saber o que responder. E ele só disse: vem e vê. Por quê? Porque quando nós vamos na lógica, nós não conseguimos fazer muitas coisas na obra de Deus. É lógico que nós temos que ser racionais, não podemos ser inconsequentes, mas a obra de Deus está além da nossa mentalidade, além da nossa capacidade racional. E agora, Jesus testa mais uma vez Filipe. Onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe, ele já faz rapidamente um cálculo. E ele descobre que pela quantidade de pessoas que está ali, pelo preço do pão, 200 dinheiros não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. A Bíblia de João faz questão de registrar que Jesus fez essa pergunta para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que ia fazer. Mas Filipe estava no campo financeiro, no campo econômico, no campo material, no campo da lógica. Não tinha dinheiro para comprar comida para aquele povo. Foi isso que ele pensou. Jesus não perguntou quanto custa. Ele disse: onde compraremos? E Filipe já disse: não é possível. E qual foi a reação de Filipe? Foi essa. Olha, a lógica. Não temos como comprar dinheiro. Não temos dinheiro para comprar. É impossível alimentar esta população, esta multidão. Não podemos nos deixar guiar pela lógica humana. Lembremos do que Jesus disse para Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Nós estamos numa dimensão sobrenatural. Por isso, não podemos reduzir tudo à lógica humana. André, ele é diferente.
Enquanto Filipe fez a conta e disse da impossibilidade de alimentar aquela multidão, diante da pergunta de Jesus, ele vai procurar alguém que tenha comida ali no meio do povo. E ele acha um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E André leva esta notícia até Jesus. Veja, o que é isso para tantos? Ele mesmo diz, o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Não é nada. Mas ele procura isso e leva até Jesus. É aqui que está a proatividade de André. André não se limita à constatação da impossibilidade. Bem ao contrário. Mesmo sabendo da impossibilidade, ele leva o que tem até Jesus. Ele vai para o sobrenatural. Ele vai confiar em Deus. Ele vai confiar em Jesus. Ele apresenta o que tem. Constata que o que tem é nada. Mas ele espera em Jesus. Diferentemente de Filipe, que para na impossibilidade lógica. Nós não podemos agir como Filipe. Nós temos que agir como André. E diante deste gesto de André, Jesus manda assentar os homens. E por que Jesus manda as pessoas se assentarem? Porque as pessoas estavam em pé, porque Jesus estava sentado. João, capítulo 6, versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Jesus estava ensinando o povo. E normalmente é o contrário de hoje. Hoje o professor fica em pé e os alunos sentados. Naquele tempo era o contrário. O professor ficava sentado e os alunos em pé. A multidão estava em pé, ouvindo Jesus falar, que estava sentado. E Jesus então manda que todos se sentem. E havia quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E quando as pessoas sentam na relva, e Jesus mandou que elas se sentassem na relva, porque havia, o texto diz, havia muita relva na terra. Se fosse a areia do deserto, quente, Jesus não iria mandar as pessoas se sentar. Jesus sempre quis que as pessoas se sentissem bem, estivessem bem acomodadas. Isto serve para os nossos dirigentes de igreja, né? Que muitos hoje não se preocupam em dar boas e cômodas instalações para as pessoas nos templos, né? Nas reuniões. Isto é importante. Faz parte das necessidades materiais que nós temos de tomar cuidado. Jesus, e nós vamos ver que neste discurso Jesus mostra que a sua obra é espiritual, que o evangelho não é para este mundo, mas não é por isso que nós vamos desnecessariamente sofrer. Jesus mandou que as pessoas se sentassem porque havia muita relva na terra. Porque seria cômodo para eles. E aqui no texto, né, não há essa indicação, mas nos outros evangelhos nós sabemos que Jesus ainda mandou organizá-los em grupos. E aí Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente os peixes, quanto eles queriam, e todos foram saciados. Jesus faz este milagre, que é um milagre da multiplicação. Irmãos, realmente houve a multiplicação. 5 pães e 2 peixes saciaram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Não se trata aqui de uma ilustração da partilha. Não.
principalmente essa turma aí da teologia da libertação, essa turma da teologia liberal também, que dizem que tudo é figurado, que isso não aconteceu, é apenas um ensino. Não é uma parábola, não. Porque no Evangelho segundo João não há parábolas. É um fato real. É um milagre que Jesus fez. Assim como Eliseu já havia feito multiplicação de alimento lá no Antigo Testamento, Jesus fez esta multiplicação. 5 pães e 2 peixes saciaram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E é interessante, Jesus deu graças, orou pela alimentação, nos mostrando que nós devemos sempre agradecer a Deus pela alimentação. Já há muitos crentes que hoje não oram para comer, o que é muito triste. Ele agradeceu a Deus pelo alimento e depois começou a repartir para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. Passou por eles, pelos discípulos, para nos ensinar que nós somos os instrumentos do poder de Jesus aqui na terra. E Jesus, então, reparte os pães e os peixes com os discípulos repartem com os assentados, com a multidão, e todos comem o necessário, o quanto quiseram. E sobrou. E quando sobrou, Jesus dá uma outra lição: evitar o desperdício. Jesus disse: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E se encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Aqui não consta ter sobrado peixe, até porque o peixe não poderia ser consumido posteriormente, né, por causa do seu caráter mais perecível que o pão. Jesus nos ensina que não pode haver desperdício. E aqui nós mostramos que o desperdício é a causa da fome do mundo hoje. Porque 7 pessoas morrem de fome no mundo, se o mundo produz alimento que saciaria 1,5 vezes a população do mundo. Hoje, o que é produzido de alimentos seria suficiente para alimentar a população do mundo e mais metade da população. E por que 7 pessoas morrem de fome a cada minuto? Porque há desperdício. Porque na cadeia da produção, na logística, se perdem os alimentos. Mas Jesus ensina que nós devemos ter logística, não devemos desperdiçar alimento. Quando nós desperdiçamos alimento, nós contribuímos para a fome no mundo. Jesus nos dá esta lição e ensina os seus discípulos a não desperdiçarem para que possam saciar outros. E quando o povo viu o milagre, quando todos viram que estavam de barriga cheia, com 5 pães e 2 peixinhos, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus devia ter ensinado a eles a respeito de ele ser o Messias, de ele ser o Cristo, deles terem que obedecer a Deus, deles terem que ter a vida eterna. Esse era o ensino que Jesus estava pregando o Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Era isso que ele estava pregando, que ele era o Cristo. Que eles deveriam crer nele. Que os sinais que ele fazia mostravam que ele era o profeta como Moisés. Mas o povo resolveu que ele era o profeta, por quê? Porque estavam de barriga cheia. E já quiseram vir arrebatar a Jesus para o fazer rei.
Ah, esse tem que governar, esse tem que ser o rei. Ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele tem que reinar. Vamos fazê-lo rei, por quê? Porque estavam com a barriga cheia. Queriam Jesus só para as coisas desta vida. E assim se tornavam os mais miseráveis de todos os homens. É que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Reduzir a obra de Jesus para um bem-estar na terra, reduzir o evangelho a ter condições de prosperidade material, é se tornar o mais miserável de todos os homens. E é este falso evangelho, é esta mentalidade daquela multidão que hoje está reinando nos segmentos ditos evangélicos, ditos cristãos. Sim, hoje nós temos a teologia da prosperidade, que prega um evangelho para as pessoas serem ricas e terem a vida regalada. Era o que a multidão queria. Nós temos a teologia da confissão positiva, que prega um evangelho que não tem doença, não tem dificuldade, não tem problema. Temos a teologia da libertação, que diz que Jesus veio para trazer justiça social. Vamos eliminar os ricos, distribuir a riqueza, porque é esta a mensagem do evangelho. E estabeleçamos o comunismo, o reino de Deus. O reino de Deus, primeiro, é comida e alimento e prosperidade material para todos. Depois a gente pensa no céu, que é também o que prega a teologia da missão integral, que, embora diga que o evangelho deve tanto se preocupar com o espiritual quanto com o material, dá ênfase ao material. Primeiro o material, depois o espiritual. Estas 4 teologias hoje dominam os segmentos ditos cristãos no mundo. E é a mentalidade que não tem nada a ver com Jesus. Quando aquele povo quis arrebatar Jesus para o fazer rei, a Bíblia diz que Jesus se retirou, ele só, para o monte. Ele saiu dali, porque ele não tem nada com esta mentalidade. Esta mentalidade é a mentalidade satânica. É reduzir a obra de Jesus ao material. É eliminar a proposta de Jesus, que é a vida eterna, e não a vida regalada na terra. Paulo, ele diz lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A vida em Jesus é uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos que é o novo nascimento. Paulo está aqui chamando de ressurreição, porque eu era morto e vivi de novo, nasci de novo. É uma nova vida. Então, uma ressurreição. O que Paulo chama aqui de ressurreição em Colossenses é o novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos. Quem está em Cristo, quem nasce de novo, quem recebe a Jesus como Salvador, pensa nas coisas de cima
busca as coisas de cima. Logicamente que continua comendo, bebendo aqui e continua suprindo as necessidades daqueles que precisam comer e beber, mas não é este o seu alvo, não é este o seu objetivo, não é esta a razão de viver. Aquelas pessoas saciadas por Jesus, tendo suas necessidades supridas, viram em Jesus a possibilidade de viver sem ter de trabalhar, a possibilidade de uma prosperidade material. Que maravilha! Vamos agora, daqui por diante, comer e beber sem precisar trabalhar e ficar ainda ouvindo Jesus pregar e ensinar. Ele deve ser o nosso rei. Por quê? Porque ele nos dá o pão. Porque ele nos saciou a fome. Quantos não querem Jesus apenas para isto? Quantos que não veem na obra de Deus só um meio de sustento, quando não de enriquecimento? Quantos não querem usar do Evangelho para poder comer e beber sem ter que trabalhar? Quantos não querem viver da obra sem que faça obra alguma? Irmãos, isto é muito atual. A multidão quis fazer Jesus rei porque Jesus lhes encheu a barriga. Jesus fez um milagre, saciou a todos, porque eles necessitavam comer, mas eles queriam agora, daqui por diante, comer sem precisar se preocupar em trabalhar. E o trabalho é a forma que Deus estabeleceu para que nós nos sustentemos. Não foi assim por causa do pecado? Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E o apóstolo Paulo complementa isso lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Era isso que eles queriam. Comer sem ter que trabalhar. Agora tinha Jesus. E eles quiseram fazê-lo rei. Mas Jesus não tinha vindo para reinar neste momento. Ele é rei, mas ele não tinha vindo para reinar. Ele tinha vindo para morrer por nós na cruz do Calvário. Foi o que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio nos livrar do pecado. Primeiro, nós temos que tirar o pecado. Depois, nós podemos desfrutar das bênçãos materiais advindas do nosso arrependimento dos pecados. É exatamente o contrário do que defendem esses falsos ensinos, que querem primeiro as bênçãos materiais, para depois pensar nas bênçãos espirituais. Só que quem crê em Jesus recebe as bênçãos espirituais e depois as bênçãos materiais que forem necessárias. É o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus se retira porque não tem nada a ver com essa mentalidade. É a mentalidade da multidão que será explicitada por João ao longo
do capítulo. João se retira só para o monte. E os discípulos não compartilham do que a multidão está fazendo. Há aqui uma divisão clara entre a multidão e os discípulos. Os discípulos estavam assentados com Jesus no monte, a multidão estava em pé. Jesus vê na necessidade da multidão, pergunta aos discípulos, a um dos discípulos, o que fazer. Outro discípulo traz alguém da multidão, um rapaz. Jesus reparte o pão e os peixes com os discípulos e eles entregam à multidão. A multidão é saciada e quer fazer Jesus de rei. Jesus se retira e os discípulos também saem da multidão. Eles não ficam com a multidão. O texto diz, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Tiberíades ficava de um lado do Mar da Galileia. Os irmãos sabem que o Mar da Galileia, na verdade, é um lago, e um lago de água doce, e eles passam de Tiberíades para Cafarnaum, onde Jesus morava. E era escuro, porque eles já entraram à tarde, anoiteceu, e Jesus não tinha chegado perto deles. O mar se levantou porque um grande vento assoprava. É comum no Mar da Galileia, por causa como fica o Monte Hermon, que tem 3.000 metros de altura e sempre é coberto de neve. E nós temos ali a depressão do Mar Morto, né? Esse choque dessas massas de ar costumam fazer tempestades no Mar da Galileia. E já era escuro, Jesus não tinha chegado perto deles, e um grande vento assoprava. E, de repente, à noite, depois que eles tinham já navegado uns 5, 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco. E eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. O texto aqui de João não diz, mas os outros textos dizem que eles acharam que Jesus era um fantasma, mas Jesus aqui põe a sua primeira expressão, eu sou, que está no livro de João. Por 7 vezes Jesus fala eu sou, que é uma expressão que nos lembra a identificação de Deus a Moisés lá no Monte Horebe. É uma expressão em que Jesus se mostra Deus. Ele diz assim, sou eu, não temais. E então eles o receberam no barco e o barco chegou a Cafarnaum. Então Jesus faz aqui um outro milagre, né? Ele anda sobre o mar e se identifica como Deus. No dia seguinte, a multidão estava querendo ir atrás de Jesus. Ela queria comer daqui para frente sem precisar trabalhar. Eles viram em Jesus a solução dos seus problemas materiais, a prosperidade, o reino de Deus. E foram atrás de Jesus. E estavam tão interessados que chegaram lá e perguntaram, algum barco passou para lá, para Cafarnaum? Não, nenhum barco. Só o barco dos discípulos de Jesus que eles foram para lá. E cadê Jesus? E Jesus não estava com eles. Mas aí eles perguntam e entram nos barcos e atravessam, já que Jesus não estava ali. Como eles descobriram que os discípulos de Jesus tinham ido para Cafarnaum, eles disseram, os discípulos estão sempre onde Jesus está. E eles foram. Encheram os barcos lá e foram até Cafarnaum, atrás de Jesus. E encontraram Jesus na sinagoga. Ele estava na sinagoga. É o que diz o versículo 59. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus já tinha ido à sinagoga de Cafarnaum e os arqueólogos encontraram esta sinagoga. Hoje ela foi restaurada. Se alguns irmãos têm aí, tem um vídeo
daquele pastor adventista e arqueólogo Rodrigo Silva, onde ele tem um programa dele, né, na programa que ele tem na TV Novo Tempo, ele fez um programa sobre a sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ali na sinagoga e o povo chegou e o encontrou ali na sinagoga em Cafarnaum. E já perguntaram: como é que o senhor chegou aqui? Já que o senhor não estava vindo no barco, como é que o senhor chegou aqui? Se os seus discípulos vieram sem você, sem o senhor, como é que o senhor chegou aqui? Jesus não respondeu, porque Jesus não tem que dar satisfação a ninguém, principalmente a quem não tem compromisso com ele. E Jesus, então, chamado de Rabi, né, para o povo querendo inchar o ego de Jesus, e Jesus vai direto ao assunto. Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele vai direto ao assunto. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus se identifica como Filho de Deus. Como Deus, ele poderia criar todas as coisas. Como Deus, ele podia multiplicar mais pães. Mas ele diz que ele veio ao mundo para trazer a vida eterna. É a comida que permanece. É a vida eterna. É o arrependimento dos pecados, a vida de santidade com Deus, para poder chegar aos céus. Este é o trabalho de Jesus. Nós devemos suprir as necessidades materiais do próximo. Fazendo isso, nós iremos demonstrar o amor de Deus que está em nós. Nós iremos provar a fé que nós temos em Jesus. Mas a obra de Deus é trabalhar pela comida que permanece, é pregar o evangelho, é levar a salvação para as pessoas. É para isto que Jesus veio. E é isto que nós devemos continuar fazendo. E a multidão, confrontada pelas suas reais intenções, eles tentam enganar Jesus. Eles tentam fazer um estelionato, iludir Jesus. E por meio transverso, eles procuram forçar Jesus a fazer uma nova multiplicação de pães. Confrontados com o real objetivo da obra de Deus, eles dizem assim: que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus é bem claro: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Para ter a vida eterna, eu preciso crer em Jesus. Para chegar ao céu, eu preciso crer em Jesus. Jesus veio para nos levar para o céu. Jesus não veio para criar uma sociedade perfeita, uma sociedade justa, um governo justo. Jesus não veio para nos trazer prosperidade material, uma vida regalada. Jesus veio para nos levar para o céu, para nos dar a vida eterna. E quem tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Porque foi Jesus, é o Cristo, o Filho do homem, a quem o Pai o selou. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, então, eles tentam enganar Jesus. Eles pensam que Jesus é bobo. O que o senhor pode fazer para a gente crer em um Senhor? E aí nós temos a mesma mentalidade, que é a mentalidade da rejeição a Jesus. Que Jesus havia mencionado lá na cura do oficial do rei. Está lá em João 4:48. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Eles pedem um sinal. Pedem um sinal para poder crer que Jesus
é o Filho de Deus. Mas eles já tinham visto sinal no dia anterior. No dia anterior, eles tinham visto um sinal que foi a multiplicação dos pães. E eles também não tinham entendido como Jesus tinha ido de Tiberíades a Cafarnaum sem que tivesse ido num barco. João nos mostra que foi um milagre, eles não sabiam. Mas havia algo estranho também nisso. Mas eles só queriam encher a barriga. Eles estavam atrás de Jesus para a satisfação das suas necessidades materiais. Eles pediram um sinal para crer. E já dão uma dica. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles provocam Jesus para que Jesus lhes dê novamente pão. Eles queriam a comida que perece. Jesus já tinha dito isto. E eles agora provocam Jesus porque eles só queriam o pão de Jesus. Só queriam que Jesus enchesse a barriga deles de novo. Eles não queriam mais saber de trabalhar. Eles agora queriam seguir a Jesus para serem saciados. E eles então dizem, olha, houve um sinal que Deus fez no deserto. Ele mandou o pão do céu. Então mande pão de novo para nós do céu e nós vamos crer que tu és o Filho de Deus. Hoje muitos estão assim. Nós cremos em Jesus se ele nos der o sustento, se ele nos providenciar o sustento. Se ele nos providenciar o sustento, nós cremos que Jesus é o Salvador. Nós somos crentes. Se tiver a festa básica, a gente vai para a igreja. Se não, não. E Jesus, aproveitando esta tentativa até infantil de levar Jesus a novamente multiplicar pães, Jesus então diz, olha, Moisés não deu o pão do céu para vocês. Mas o meu Pai, ele dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E a multidão, pensando que Jesus estava falando do pão material, eles dizem, olha, então dá desse pão para nós. Se não foi Moisés que deu lá no deserto, não deu o verdadeiro pão do céu, é o seu pai que dá o pão do céu, então dá agora para nós este pão. Dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Assim como a mulher samaritana, ainda que não mal intencionada como esta multidão, mas assim como a mulher samaritana pediu para que Jesus desse uma água que nunca tivesse sede e ela pensou que fosse uma água material, aqui a multidão pensa que é um pão material. E aí Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Jesus diz, este pão que vocês querem sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu que trago a satisfação, eu que faço sumir, desaparecer a fome e a sede espiritual. Quem aceita a mim, esse será meu discípulo. É por isso que no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta fome e sede de justiça é a justiça espiritual, não tem nada a ver com revolução, com mudança social, não. É crer em Jesus e você terá satisfeita a justiça divina, porque Jesus morreu por nós, satisfez a justiça divina, e agora, quando nós cremos nele,
nós recebemos a justiça de Cristo nas nossas vidas. Isso é receber o pão de Deus. É Jesus que é o pão. Ele nos sacia espiritualmente. Jesus é o pão espiritual, porque ele veio suprir uma necessidade espiritual. E por isso Jesus diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A ressurreição no último dia. Pois bem, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus mostra para eles que a justiça vem através de Jesus. Porque a ressurreição no último dia é a ressurreição dos justos de que falava o profeta Daniel. Era uma expressão que os judeus conheciam bem. Nós vemos lá na ressurreição de Lázaro, quando Jesus diz que Lázaro iria ressuscitar, Marta diz: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Por quê? Porque ele havia morrido em justiça, morrido em comunhão com Deus, crendo em Jesus até. É o que Daniel fala lá no capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É a ressurreição do último dia. Jesus usa essa expressão, lembrando que este último dia, na verdade, ele se desdobra em 3 momentos. O último dia, primeiro ressuscitam os que morreram em Cristo, a igreja. Depois ressuscitam os que morreram na grande tribulação. E depois ressuscitam todos para o juízo do trono branco. Dependendo do momento, nós temos este último dia. Para a igreja, o último dia é o dia do arrebatamento da igreja. Para os mártires da grande tribulação, é o dia do final, a batalha do Armagedon. E para os demais, nós temos a ressurreição no juízo do trono branco. O último dia se desdobra conforme o povo, judeu, gentil ou igreja. Os judeus ficaram com raiva. Eles queriam que Jesus trouxesse pão do céu para eles, o pão material. E Jesus falou de um pão espiritual, falou de vida eterna, falou da ressurreição do último dia, do mundo do além, como chamavam os judeus, Olam Abá, o mundo do além. Os judeus queriam encher a barriga, e por isso eles murmuraram. Como é que ele é o pão que desceu do céu? Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como é que ele diz que desceu do céu? Mesmo nessa murmuração, João nos mostra aqui que Jesus era um ser humano. Ele combate os gnósticos. Mesmo Jesus dizendo que era o pão que havia descido do céu, mesmo ele afirmando a sua deidade, ele também tinha a humanidade, porque os judeus o conheciam, sabiam da sua identidade sócio-jurídica. Ele era Jesus de Nazaré, filho de José, como Filipe identificou para Natanael. Eles não podiam crer que Jesus era Deus. É o problema de todo judeu hoje. O judeu que não é crente, ele não crê que Jesus seja Deus. Ele não crê que Jesus possa ser Deus, porque ele não crê que o Messias é Deus. Ele acha que o Messias vai ser um homem. E aí que está o erro deles. E Jesus, então, vendo aquela murmuração, mostrando o seu amor com aquela multidão,
Porque se fosse eu, irmãos, eu mandava eles lamber sabão. Mas Jesus ama, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, vendo aquela murmuração e que aquela murmuração representaria a privação da graça de Deus, que era ele próprio, porque levaria à rejeição dele e eles não teriam a vida eterna, Jesus então vira para a multidão e diz: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus reforça, diante da murmuração, ele prega mais uma vez o evangelho. Ele mais uma vez diz que a vida eterna é possível, que se eles crerem nele como o pão que veio do céu, que eles crerem que ele era o pão vivo que veio do céu, se eles crerem que ele era o Cristo, o Filho de Deus, eles alcançariam a salvação, eles seriam ressuscitados no último dia. E ele ainda diz: olha, aquele maná que vocês falaram que foi o sinal de Deus, aqueles que comeram maná morreram. Mas quem comer do pão do céu, que sou eu, nunca morrerá, viverá para sempre. Porque eu vou dar a minha carne para dar vida ao mundo. Eu vou morrer para que o mundo tenha vida. Eu sou o pão vivo. Todo alimento, irmãos, ele é morto. Ninguém come nada vivo. O pão é morto. O trigo foi tirado da terra, morreu, para nos poder alimentar. Mas Jesus é o pão vivo. Ele era vivo e morreu por nós para poder ser nosso alimento. Ele, mais uma vez, diz: creiam em mim, eu sou o pão vivo do céu. Quem crer em mim terá a vida eterna. Quem comer deste pão nunca mais terá fome, nunca mais morrerá. E os judeus, então, quando ouviram que o pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo, eles falaram: esse homem quer que a gente o coma. Esse homem quer que nós sejamos antropófagos. Eles tinham uma mentalidade puramente material. Jesus falou da ressurreição do último dia, Jesus falou do pão espiritual, mas eles não saem do material. Eles dizem: olha, ele quer nos dar a sua carne para comer. E Jesus então aí diz: olha, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí que eles ficaram doidos. Ele, homem, quer que nós sejamos antropófagos. Jesus diz: né, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. E aqui, irmãos, veja que a mentalidade material daquela multidão é a mesma mentalidade que ensina a doutrina da transubstanciação. A Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa, eles defendem a transubstanciação baseando-se neste texto, dizendo que o pão e o vinho da ceia são realmente a carne e o sangue de Jesus. Porque Jesus diz que quem não comer da carne e não beber do sangue não tem parte com Jesus. Jesus teria dito aqui que
a sua carne e o seu sangue têm que ser consumidos enquanto tal, para que a pessoa tenha comunhão com ele. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus disse: olha, eu vou dar a minha carne e o meu sangue pela humanidade. Vocês vão ter a vida eterna, porque eu vou dar a minha vida, para que os pecados de vocês venham sobre mim e para que a minha justiça vá até vocês. Vocês terão comunhão, porque eu vou morrer por vocês. Eu sou o Salvador, mas eu tenho que morrer por vocês. Assim como Jesus disse para Nicodemos que teria que morrer, assim como ele disse para a mulher samaritana que o pecado teria que ser tirado. Aqui ele diz: olha, o pecado tem que ser tirado. E a minha carne e o meu sangue vão ser entregues para que vocês tenham vida. Eu vou dar a minha vida para que vocês tenham vida. E vocês só terão vida se tiverem comunhão comigo. É isso que ele está falando. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Eu vou ter que morrer para ser o filho do homem que dá vida aos homens. O filho do homem terá de morrer e o seu sangue derramado na cruz do Calvário trará vida, porque o sangue é vida. A minha carne, ela será entregue. Eu vou me sacrificar. Eu vou morrer. Eu vou dar a vida. E só quem crê em mim como Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim, só quem se arrepender dos seus pecados, reconhecer que eu sou o Salvador e tiver comunhão comigo, este vai ressuscitar no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Só que este sangue e esta carne já foram entregues na cruz. Agora são representadas, simbolizadas, lembradas quando nós celebramos a ceia do Senhor. O sacrifício de Jesus, o sacrifício de um homem num determinado tempo, foi realizado lá na cruz do Calvário. Lá o sangue todo foi derramado, como o próprio João testemunha. João, capítulo 20, capítulo 19, versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E agora, nós lembramos disto quando tomamos o vinho na ceia. Que é vinho? Não é sangue. Ele não se transforma em sangue, porque o sangue tinha que ser derramado. Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Jesus já derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. João o testifica. Ele estava lá ao pé da cruz.
O sangue já foi derramado. A vida já foi dada. A vida já foi tomada de volta pelo Senhor. E agora nós tomamos o sangue, o vinho que representa o sangue. Não se torna em sangue, porque não precisa mais se tornar, ele já foi derramado. E carne e sangue não herdam o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitou num corpo glorioso que não mais tem sangue. E que não é mais de carne. É um corpo espiritual, é material sobrenatural. Não tem mais carne. É interessante que quando os discípulos acharam que Jesus era um fantasminha, camarada, quando ele ressuscitou, eles estavam assim, absortos, né? E Jesus percebeu isso e disse assim, Lucas 24, versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele agora não tinha carne corruptível e tinha ossos, mas não tinha sangue. Carne e ossos. E esta carne era uma carne diferente. Paulo fala disso. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em... desculpa, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. É um corpo espiritual, não é mais um corpo animal. Então, esta carne é uma carne espiritual. Tanto que Jesus atravessou e entrou no cenáculo com as portas fechadas. Então, o pão que nós comemos na ceia do Senhor lembra o corpo de Jesus, a carne de Jesus. Jesus já não tem mais esta carne nem este sangue. Por isso, não há necessidade de o pão e o vinho se transformarem em carne e sangue. E quando Jesus fala, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer o sangue e beber a carne. Como bem explica o pastor Donald Carroll Stumps, o comentarista da Bíblia de ensino pentecostal. E nós vamos ler aqui o seu precioso ensino com relação a esta expressão. Come a minha carne e bebe meu sangue. Esta expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual, crendo em Cristo e tendo parte nele e nos benefícios redentores da sua morte na cruz. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e na sua palavra. Compare o versículo 53 com o 63, onde ele diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Participamos de Cristo, portanto, à medida que temos fé nele e aceitamos a sua palavra
em atitude de oração. Comer do sangue e beber da carne não é participar de uma hóstia que vira corpo e sangue de Cristo. Não. É ter comunhão com Jesus. É estar nele e ele em nós. É não mais vivermos, mas ele viver em nós. Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Alimentar-se de Jesus é aprender com ele, é alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É obedecer a palavra, é se moldar pela palavra, é ficar cada dia mais parecido com Cristo, é estar em comunhão com Cristo, conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É algo espiritual. A doutrina da transubstanciação leva também para o campo material. Não há necessidade de, por uma mágica, o pão e o vinho virarem carne e sangue de Cristo, porque ele já entregou a sua vida e já ressuscitou. Agora nós só lembramos disto. E lembramos disto porque temos que viver por Cristo. Cristo viver em nós. E diante deste discurso, no nível espiritual, Jesus é abandonado. O texto diz: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E as pessoas, sabendo, pois, que Jesus si mesmo, que muitos, pois, dos seus discípulos ouviram isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E o versículo 63 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Queriam Jesus para ter uma vida regalada, só para as coisas desta vida. E a proposta de Jesus é que eles vivessem aqui para viver no céu. É que eles seguissem os passos de Jesus, estivessem em comunhão com Jesus para chegar ao céu. E Jesus está interessado na vida espiritual. E os discípulos, então, ao verem aquela debandada, todo mundo ir embora, chegaram para Jesus e dizem: olha, está todo mundo indo embora. Jesus disse: está todo mundo indo embora? Vocês querem ir também? Podem ir. Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Crer e conhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é viver, não mais viver, mas deixar que Jesus viva em nós. É nos alimentarmos de Jesus, cumprindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, abandonando a prática do pecado. E Jesus então diz: vocês creem? Mas um de vocês é um diabo. Não foram só aqueles que foram embora. Haveria no próprio, entre os que ficaram, um que haveria de trair Jesus. Um que havia de ser um diabo. Essa é a realidade. Mudou a chave. A oposição agora era maior do que os discípulos. Jesus entrava no ano da oposição. E nós? Será que somos a multidão que só quer Jesus para as coisas materiais? E quando fala em vida eterna e santidade, vamos embora? Será que nós somos aquele que fica, mas que é um diabo?
Ou será que somos aqueles que temos crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Qual é a nossa posição? Amém.